Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar uma doença que é muito antiga, cercada de preconceitos, mas também com boas novidades em relação à cura. Quem vai conversar comigo sobre o câncer é o médico oncologista, Dr. Frederico Paes. Dr. Frederico, obrigada por estar de novo aqui com a gente, seja bem-vindo. É um prazer sempre poder participar com você aqui dessa conversa. Dr. Frederico, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente as atribuições de um médico oncologista. As atribuições, nós atuamos em várias áreas, basicamente na assistência, né? A gente faz a opção, alguns médicos, pela assistência, que é o meu caso, então atuamos diariamente no atendimento aos pacientes com suspeita de câncer, ou já com diagnóstico, ou com tratamento, pacientes internados, e todo o envolvimento que isso requer. O envolvimento no atendimento aos pacientes, aos familiares, o contato com outros médicos da equipe, é um trabalho bastante atribulado, mas muito prazeroso. E o emocional também tem que estar sempre em dia, né? Porque é um limiar meio complicado, né? Sem dúvida. A gente é muito questionado e perguntado por isso, como é que você aguenta, como é que os oncologistas aguentam trabalhar com tanta questão emocional envolvida. Mas para que a gente atinja esse estágio, existe um preparo, além da característica pessoal de cada um, da sua habilidade pessoal, da sua capacidade de entendimento, de empatia, de compreensão. Existe também um treinamento, são anos, desde a área médica de estudo, a residência médica, especialização, então a gente vai se qualificando para isso. Embora, obviamente, a gente nunca perde, quer dizer, a questão da sensibilidade, do envolvimento e do sofrimento, isso é inerente ao fato de ser médico, e principalmente oncologista. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é o câncer. Olha, do ponto de vista prático, para que as pessoas entendam, o câncer é uma alteração celular. O nosso corpo é formado por células. Essas células obedecem a um ritmo de crescimento e controle. A partir de um determinado momento, se alguma dessas células ou grupo de células passam a crescer de uma maneira descoordenada e sem obedecer às regras, ela pode se tornar um tumor. Esse tumor, no caso, se ele adquirir características de metástase, dessas células poderem ir para outro lugar, invadir localmente e algumas outras características, se denomina câncer. Um exemplo simples que as pessoas entendam é como uma estrutura familiar, o pai, a mãe e os filhos. Isso tem que viver numa certa harmonia, obedecendo regras para que se respeite o espaço de cada um. Se um desses membros começa descontroladamente a invadir o espaço dos outros, a não respeitar, isso é mais ou menos o que ocorre quando o que nós denominamos um câncer no organismo. Agora, nem todo tumor necessariamente é um câncer. Não, o tumor, de uma maneira geral, é um crescimento desordenado das células. Então, a gente tem, por exemplo, tumores ditos tumores benignos. Uma verruga na pele é um tipo de tumor benigno. É um tumor de pele, um lipoma, que são aqueles caroços que aparecem na pele, é um tumor benigno. Agora, o tumor maligno, o que o leigo chama de câncer, é dito um tumor que ele diz um tumor maligno. Não existe câncer benigno, né? O tumor pode ser benigno e maligno. Embora esse termo maligno está um pouco em desuso, a gente tenta evitar esse termo. Porque mesmo sendo um câncer, você tem vários tipos de câncer com características do que não se chama maligno, ou seja, você tem cura, tem controle da doença, e a gente então evita um pouco esse termo maligno. Até em relação ao preconceito, né? As pessoas ainda têm muito preconceito em relação ao câncer? Muito menos do que já existiu, né? Hoje, primeiro com a melhora dos resultados, vários pacientes que tiveram câncer curados e vivendo.
Os meios de divulgação, meio social. Essa semana aconteceu uma coisa interessante, eu atendi uma paciente, jovem até, com suspeita de um tumor de pele, e ela foi acompanhada na consulta de uma filha de 6 anos, um amor de menina, muito inteligente, sabida, e a menina participando da consulta com a mãe, e durante um período que eu sugeri, olha, vai precisar fazer uma biópsia, a filha falou, mamãe já sabia disso, porque os outros 2 médicos já falaram com ela que ela precisava fazer a biópsia. Então isso vai mudando, você vê que uma criança já participando desse ambiente, e isso ao longo do tempo vai diminuindo um pouco esse preconceito, e na verdade isso que nós estamos fazendo aqui é também um desses objetivos. Quanto mais a gente falar, enfrentar o problema, mais a gente vai conhecer e mais nós vamos obter resultados em relação à doença. Agora, existem fatores, doutor Frederico, que podem propiciar o aparecimento do câncer? Sim, o câncer, a dificuldade no controle do câncer é exatamente por isso. Não existe um fator. Nós dizemos que a grande maioria dos tipos de câncer dos adultos são relacionados aos fatores ambientais. E nós entendemos isso como o ar que se respira, aquilo que se bebe, aquilo que se alimenta, os hábitos que as pessoas têm, o tipo e a segurança do sexo que se pratica, o tipo de vacina que a pessoa tem disponível. Então, os fatores que nós temos, e por isso a incidência crescente do câncer. Nós não temos controle sobre aquilo que bebemos, aquilo que alimentamos. Quando se vai num supermercado e compra-se um tipo de biscoito com corante utilizado nas crianças, qual é a segurança que nós temos de quantas substâncias estão sendo usadas ali ao longo do tempo? Então, todos esses fatores são fatores bastante importantes. E os fatores conhecidos, como o tabagismo, o álcool, o tipo de alimento rico em gordura, muita proteína, sexo com a possibilidade de contaminação por vários tipos de vírus, todos esses são fatores importantes no desencadeamento e aparecimento do câncer. E o câncer é hereditário também? O câncer, habitualmente, não. Existem aproximadamente, no total, 10% de todos os tipos de câncer são relacionados a fatores genéticos estritamente familiares. Então, aquelas famílias, tem famílias de pacientes que têm tumor de intestino. Então, o pai, alguns irmãos, e normalmente isso acontece em pacientes mais jovens. Ou mulheres, famílias de mulheres com câncer de mama, muito frequente em irmãs, primas, mãe. Esse nos chama a atenção que pode existir uma questão genética. E hoje já existem testes genéticos para isso. Mas normalmente não mais do que 10% de todos os casos são relacionados a questões genéticas. Agora, vale ressaltar, até pela questão do preconceito, que o câncer nunca foi e não é contagioso, né? Pode-se lidar normalmente com o paciente, porque ainda existe esse tipo de conceito. Mas fulano tem câncer e tem uma restrição. De forma nenhuma. O paciente com diagnóstico de câncer, muito pelo contrário. Não é contagioso de forma nenhuma. Às vezes nos perguntam isso, e isso pode limitar o cuidado a esse paciente. Não, esses pacientes precisam de muito carinho, de muito beijo, de muito amor, tudo que as pessoas que não têm essa doença fazem do ponto de vista de relacionamento, eles devem também ter acesso a isso, e quanto mais melhor. Também é fundamental o apoio da família, né, doutor Frederico? A família faz parte do tratamento, né? Não existe família separada de paciente. E aí entra também uma outra questão da informação. Nós não podemos, já se passou dessa época, informa-se tudo à família e informa-se nada ao paciente. Não. O ator central da questão é o paciente. O foco principal do relacionamento médico é o paciente. Nada será feito, nada será permitido se ele não participar ativamente disso. Não adianta a família querer tratar se o paciente não quiser. Não deverá ser tratado e o vice-versa. É óbvio que nesse relacionamento a gente sempre busca essa integração, né? Não queremos família separada de paciente e a gente relacionando com o paciente e não com a família. Mas o ator central deve ser sempre o paciente. Mas ainda acontecem casos, por exemplo, do próprio paciente não querer, em algum momento, ou no momento inicial, enquanto ele assimila, de repente, aquela informação, que a família não saiba? Existem alguns casos. Então, o paciente com diagnóstico de câncer, ele passa por várias
etapas de alterações psicológicas já conhecidas e estudadas. Então, a primeira etapa é a etapa de negação. Então, alguns pacientes não aceitam naquele momento o diagnóstico. E o médico, a equipe profissional, precisa ter a maturidade para entender e não para questionar e brigar com aquele paciente no sentido de forçá-lo a fazer um tratamento que naquele momento psicologicamente ele ainda não está preparado. Então isso aí é habilidade, é treinamento, é qualificação para que a gente consiga, naqueles casos, explicar ao paciente do benefício do tratamento e que ele possa fazer que será de benefício para ele. Se de tudo, o paciente bastante esclarecido, totalmente informado, ele tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher se vai fazer o tratamento ou não. Isso tudo discutido com ele, com a família, com a equipe médica. No final, os problemas decorrentes disso são muito pequenos. Consegue se resolver de uma maneira bastante satisfatória. Agora, existem tipos de cânceres mais comuns aqui para a nossa região sudeste? Quais são e por que acontecem mais aqui com a gente? O Brasil ele é um país muito grande, então existe uma certa heterogeneidade, ou seja, existem algumas prevalências diferentes no nosso país. Na região sudeste, que é uma região desenvolvida do Brasil, segue um pouco o parâmetro dos países desenvolvidos. Então, o que se tem, os mais frequentes, são nas mulheres, o câncer de mama, o câncer de colo uterino, o câncer de pulmão, estômago e intestino. Esses são os mais comuns. No homem, o câncer de próstata, de pulmão, estômago e cólon também são os mais comuns. Algumas observações chamar a atenção que o câncer mais comum de todos, o mais frequente, é o câncer de pele. Felizmente, é um câncer que na maioria das vezes se resolve com cirurgia. São esses tumores comuns de pele e o fator principal de risco é o sol. Então, como ensinamento para todos nós, para nossos filhos, nossas crianças, para os professores, é proteção solar. E tem que se proteger, não deve deixar a criança exposta ao sol, como a gente vê frequentemente. Isso terá um efeito tardio no aparecimento do câncer de pele na idade adulta. Então, é importante observar, Márcia, que todos esses fatores que nós citamos estão relacionados aos fatores ambientais. É o cigarro, é a bebida, é a atividade sexual. Então, tudo isso relacionado. Diferente do câncer da criança. Você vê como é diferente. O câncer da criança são tumores totalmente diferentes desses que nós falamos. Ou seja, mais ligado às questões hereditárias e genéticas. As crianças não tiveram tempo de serem expostas aos fatores de risco que ocasionariam esses tumores dos adultos. E são mais fáceis de tratar os cânceres infantis ou relativamente iguais? A oncologia pediátrica, felizmente, teve um avanço enorme. Então, esses tumores de crianças têm um índice de cura muito alto, tanto do ponto de vista cirúrgico, como do ponto de vista de tratamento oncológico, quimioterápico. Felizmente, se consegue um índice muito bom de cura do câncer infantil. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, você que está vendo a gente, não sai daí não. É um minutinho só e a gente já volta com esse papo. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. A distribuidora Montalvão prepara e entrega cestas básicas em todo o norte fluminense. Um funcionário que recebe cesta básica mensalmente desenvolve um elo de lealdade e produtividade com a empresa. Incentive seus funcionários distribuindo cestas básicas todos os meses. Ligue agora, 0 operadora 22 3055 1555. Solicite um orçamento. Distribuidora Montalvão. Cestas básicas alimentando a produção. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Etilane passou por isso.
Esse é um caso bastante grave. A senhora foi atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. A nossa vida pode mudar muito rápido. E olha, eu de fora, sou da família dele, mas quem é da família sempre. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Na Clínica Espásio, você encontra os melhores tratamentos para manter sua beleza ainda mais saudável. Radiofrequência Innovator para rugas e flacidez. Endermologia, carboxiterapia, eletrolipólise, ecos, drenagens e ainda todo o tratamento facial para manchas. Ligue e marque sua avaliação gratuita. 2728-0746. Espásio, lugar de beleza saudável. Pois é, valeu a pena esperar. Eu falei com você que era rapidinho. Vamos continuar aqui esse bate-papo super interessante e importante para que caiam preconceitos em relação ao câncer. Eu estou conversando com o Dr. Frederico Paes Barbosa, que é oncologista e está esclarecendo todas as dúvidas da gente. Dr. Frederico, a melhor maneira de começar a curar um câncer é um diagnóstico precoce, né? A melhor maneira é a prevenção e o diagnóstico precoce. Para combater o câncer são 3 pilares. Prevenção. O que é prevenção? É evitar tudo aquilo que possa causar o câncer. É não fumar, não beber em excesso, atividade física, proteção solar. O outro pilar é diagnóstico precoce. Então nós temos alguns exames recomendados, exame preventivo, exame da mama, exame da próstata, colonoscopia em um grupo de pacientes, e aí nós vamos fazer o diagnóstico precoce. E o terceiro grande pilar é o paciente ser bem tratado, ele ter acesso a uma cirurgia adequada, a um tratamento de radioterapia e de quimioterapia adequado quando indicado. Então, esses 3 pilares é que elevam, é que aumentam a taxa de cura do câncer. Agora, o câncer muitas vezes não demonstra nenhum sintoma, nenhum sinal, né? Como saber, assim, desconfiar, por exemplo, que está com um câncer, para procurar uma ajuda médica? O grande objetivo é que nós possamos fazer o diagnóstico antes dos sintomas. Quando os sintomas aparecem, infelizmente, algumas das doenças podem estar um pouco avançadas. Por isso existem as recomendações do que nós chamamos hoje check-up oncológico, ou seja, alguns exames. Por que a mulher deve fazer mamografia a partir de uma determinada idade? Ela não está sentindo nada, é para que se detecte algumas alterações antes de que apareça um caroço na mama. Homens e mulheres a partir dos 50 anos de idade, hoje é uma recomendação que mesmo que as pessoas não sintam manifestação digestiva, que tenham acesso a um exame do intestino, seja através de uma retossigmoidoscopia, de uma colonoscopia, para que evitar que isso, se o paciente apresentar um sangramento importante. Então, essas medidas, essas orientações devem ser conversadas com os seus médicos, com os clínicos, com os oncologistas, para saber quais são os exames e as recomendações que devem ser feitos, e já recomendado pelo INCA, pelas entidades europeias, americanas, como uma recomendação para a população do mundo. Quer dizer, o check-up nosso, que deve ser feito pelo menos anualmente, já deve ter incluído os exames. Isso é muito importante, porque o que se fala hoje, a cultura no Brasil, porque isso tem a ver com mortalidade. A principal causa de morte no país é doença cardiovascular, né? Então, infarto, derrame cerebral. Então, quando se fala para o leigo, eu vou fazer um check-up, normalmente o que ele vai? Ele vai a um médico, um cardiologista, um clínico, vai se preocupar apenas com colesterol, com triglicerídeo, exame do coração, mas existem outras coisas. Então, nesse check-up deve, além disso, conversar com o médico sobre a indicação de alguns exames para o diagnóstico precoce do câncer e também recomendações sobre mudanças de estilo de vida. Não são só exames,
Se você é obeso, tem que perder peso. Se você fuma, parar de fumar. Se bebe, tem que limitar. Então, todos esses fatores juntos é que vão colaborar para um melhor resultado. E existem hoje já marcadores tumorais também que ajudam muito, né? Os marcadores são uma coisa um pouquinho delicada, porque o marcador ele não serve habitualmente para o diagnóstico. Então, não se deve, é um equívoco que às vezes a gente encontra na prática, sair pedindo exame de sangue chamado marcador tumoral. Não deve ser feito, não é recomendado assim. Isso deve ser feito normalmente após o diagnóstico, como uma orientação de tratamento, porque esses exames são inespecíficos. Todos nós temos esses marcadores. E se ele estiver alterado, não quer dizer que aquela pessoa tenha câncer. E isso pode implicar em alteração psicológica, em realizar exame desnecessário. Então não é uma recomendação habitual sair pedindo exame de marcador tumoral no sangue. Agora, doutor Frederico Barbosa, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre o tratamento, né? Porque é rádio, é químio, mas explica um pouquinho para a gente sobre isso. São 3 pilares de tratamento: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Incluindo a quimioterapia, medicações, e hoje um grande avanço é a incorporação de drogas orais. Felizmente, agora há pouco tempo, a ANS também já autorizou, a partir de janeiro, a liberação de drogas orais. Então é muito melhor se fazer quimioterapia quando possível com uma medicação oral em casa do que fazer num hospital, numa clínica. Então são esses 3 pilares: a rádio, a cirurgia e a quimioterapia. Felizmente os tratamentos melhoraram muito, os aparelhos de radioterapia melhoraram, então você pode fazer uma radioterapia mais seletiva. A quimioterapia, surgiram medicações para evitar complicações como os vômitos, que era uma coisa importante. Hoje se consegue um efeito muito bom. E também a melhora dos procedimentos cirúrgicos. Muitas cirurgias de câncer já podem ser feitas por laparoscopia, que é aquele procedimento com equipamento que não precisa fazer uma abertura do abdômen extensa. Então são avanços ao longo do tempo que melhoraram muito a qualidade do tratamento, no sentido de diminuir o sofrimento e também aumentar a taxa de cura. Agora, uma vez tratado o paciente, feita a cirurgia, feito o tratamento, ele é acompanhado ainda durante um bom tempo, né? Ele é e deve ser acompanhado. Existem hoje, você vê como é importante, hoje se sabe que mais ou menos 50% a 60% de todos os casos de câncer diagnosticados no mundo são curados. Então existe uma população enorme de pacientes que tiveram câncer e que estão curados. Então a medicina hoje também se preocupa muito com eles, porque eles podem ter sofrido o tratamento, ter feito o tratamento e ter algum efeito colateral. Então hoje se preocupa com a fertilidade antes de tratar o paciente jovem, se preocupa com proteção cardíaca para evitar que esses pacientes tenham um problema cardíaco, e ao longo do tempo é uma oportunidade de se detectar a possibilidade de um reaparecimento da doença e também um segundo tumor. Então se fazer um diagnóstico cedo disso. Então tem um acompanhamento durante um determinado período que varia de tumor para tumor. Agora, tratado o paciente, a maioria das vezes é 100% de cura? Não, infelizmente não, porque depende do diagnóstico, da fase do diagnóstico, né? É nessa fase, nessa percentagem que eu te falei, em torno de 50% a 60% de todos os pacientes, felizmente, estarão curados. Agora, melhorou muito, por exemplo, para as mulheres, pela questão da reconstituição mamária, logo após, né, a retirada da mama, também a questão da queda dos cabelos. A gente já vê pacientes que tratam o câncer e não tem mais aquela queda tão intensa, né? Isso melhorou a questão cirúrgica. As cirurgias são cada vez menos mutiladoras. A ciência mostrou que, com segurança, algumas cirurgias podem ser menores sem diminuir a taxa de cura. Então, na mama isso é muito evidente, tanto com cirurgias menores da mama, como a questão de reconstrução, muitas delas podendo ser feitas no momento cirúrgico. Quer dizer, isso já dá, vamos dizer assim, uma expectativa melhor para o paciente, né? Muito melhor, a autoestima fica boa, porque mulher, a gente sempre brinca, mulher tem a cabeça complicada. Então, infelizmente, né, por exemplo, um tumor de mama vai mexer com 2 coisas muito importantes para a mulher. O cabelo significa a sua feminilidade, a mama significa a sua maternidade, muitas vezes, né? Então, são 2 coisas que precisa ter muita sensibilidade da equipe toda, do próprio paciente, essa integração para que ela supere
esse momento difícil, mas geralmente se consegue um excelente resultado. Então, as campanhas, voltando àquela questão que a gente está falando da prevenção, as campanhas estão feitas, estão abertas sempre as 3 esferas do governo, né? Ainda existem casos de mulheres com câncer de mama, por exemplo, de colo de útero, homens com câncer de próstata. Isso, na opinião do senhor como oncologista, é o quê? As pessoas ainda têm pouca informação ou ainda têm preconceito em procurar um médico, em fazer esses exames? Infelizmente, como são fatores ambientais, tem que se mudar hábito de vida, que é muito difícil. Então, não se vai conseguir, pelo menos num curto período de tempo, acabar com o aparecimento do câncer. Então, a gente tem que combater maciçamente essa campanha nessa geração nova que está se formando, nos alunos. Isso tem que ser integrado às escolas. Tem que se começar a conversar isso com as crianças, porque eles vão crescer com um modelo de vida diferente. E, além disso, culturalmente, o nosso país ainda existe questões sociais e culturais muito fortes. Nós precisamos melhorar muito o nosso nível cultural e educacional de uma maneira geral no Brasil inteiro. Então, à medida que se discute isso, vai melhorando. Só que a melhora é muito menos e menos rápida do que a gente quer e do que é urgente. E por isso que a gente precisa fazer cada vez isso que nós estamos fazendo aqui. É discutindo, falando isso para as pessoas, conversando. Quanto mais a gente falar isso, com certeza nós vamos influenciar um grupo de pessoas. E é isso que precisa fazer. As campanhas têm que ter intensificado e massificado. E não só a campanha. No dia a dia, o paciente tem que ter acesso à informação, acesso aos exames e acesso ao tratamento. Agora, todo paciente com câncer, ele tem direito a um tratamento pelo SUS, né? Todo paciente, felizmente, com toda a problemática do SUS, é um modelo que ainda funciona. Não é excepcional, como nada é excepcional na área de saúde, porque é uma área bastante complexa. Mas, felizmente, no Brasil, especificamente em Campos, todos os pacientes têm um amplo acesso ao tratamento pelo câncer, do câncer. Existem unidades aptas para oferecer todo esse atendimento em Campos e na região. Agora, unidades preparadas, inclusive, psicologicamente, né, para, como o senhor falou, para que acolha a família, o paciente. Isso é básico. Não é o paciente, é o paciente, tudo que vem no entorno dele, a sua história de vida, vem junto com ele. E a gente tem que entender dessa forma. Agora, o paciente, às vezes, doutor Frederico, precisa sair do município, né? Porque parece que tem casos que vão direto para o INCA, né? O SUS, ele paga esse transporte desses pacientes também? Esse paciente tem esse direito também? O paciente ele tem o direito de buscar o tratamento onde ele se sentir seguro. Né? Então, a questão é que muitas vezes é desnecessária. Então, existem níveis de complexidade. O que nós temos hoje em Campos, as unidades que atendem oncologia, nós conseguimos resolver com segurança 95% de todos os casos. 5% talvez, esses pacientes precisariam ir para um centro específico para tratamento daquela doença e encaminhado pelos serviços que tratam câncer, porque aí nós teríamos a certeza de que aquele caso precisaria de um tratamento específico e não muitas vezes porque um vizinho sugeriu que fosse para o INCA. O INCA é excelente também, mas é desnecessário, na maioria das vezes, submeter o paciente a transporte, a toda semana ir, a cada 21 dias, enfrentar a fila, sem o apoio familiar, maior, né? Desgaste, despesa, então é desnecessário. E o interesse do governo, de uma maneira geral, é que essas unidades regionais absorvam praticamente todos os casos de câncer da região, e isso já acontece aqui. Então, o número de casos é muito pequeno, que ainda precisam ir do ponto de vista técnico para outra região. Quer dizer, nós temos aqui em Campos toda a estrutura para estarmos atendendo os pacientes de oncologia. Praticamente todas. Em casos excepcionalíssimos, nós precisamos, e aí nós, médicos oncologistas, devemos fazer esse encaminhamento específico, né? Porque isso é uma área muito restrita, que não justificaria, por exemplo, ter esse tratamento aqui para atender um paciente por ano, a cada 2 anos, especificamente com aquele problema. Então já tem um centro treinado para aquilo e aí então nós encaminharíamos especificamente para isso. Para a grande maioria dos tumores não há necessidade que os pacientes se desloquem para outro município. Agora, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente, para as pessoas que
tenha um câncer, as pessoas que, como todos nós, né, queremos nos prevenir, como oncologista, como, né, um profissional que está na área assim, há muito tempo, renomado, eu gostaria que o senhor deixasse para a gente uma mensagem. A mensagem em relação à prevenção e ao diagnóstico precoce é: a informação é a melhor arma contra o câncer. Então nós precisamos nos informar, nós precisamos divulgar isso que a gente está fazendo aqui. Nós sabemos o que temos que fazer, vamos buscar e lutar junto ao sistema de saúde para que exames de diagnóstico precoce sejam oferecidos à população. E para aquele paciente que tem câncer, a vida continua. Vamos adiante, para frente com Deus, que a coisa vai caminhar bem. Vamos juntos buscar o que existe de melhor para o seu tratamento e para a sua vida. A equipe está junto e vamos adiante. Essa é a palavra. Vamos para frente. Isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do senhor. Já está convidado para voltar outras vezes, né? É sempre um prazer estar aqui com você e é sempre emocionante também, né, falar sobre essas questões todas relacionadas ao câncer. Muito obrigado. Pois é, gente. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, né? Tiramos bastante dúvidas aqui em relação a uma doença que é cercada de preconceitos, mas, como o Dr. Frederico falou o tempo inteiro, com alta possibilidade de cura e vida normal. E eu espero que você faça contato comigo. Quer mandar uma sugestão? Olha, marciatebarcelos@gmail.com. Você pode acompanhar o programa do Dr. Frederico e outros programas aqui do Falando em Saúde lá no meu blog, blogdemarciabarcelos.blogspot.com. Você vai clicar lá e vai encontrar direitinho. E também pode ler a coluna Falando em Saúde lá no site do Urural, www.urural.com.br. Não se esqueça, a gente se vê.